Amém. Sempre os cultos em residência assim, não mudam, né? Eles são assim bem, não digo restritos, mas são bem abertos, porque a gente, o dono da casa, pode conversar, falar e tudo, e eu vejo que esses tipos de trabalho de adoração, culto ao Senhor, parece que Deus gosta mais desses tipos, entendeu? Deus se familiariza mais junto com a gente, né? A gente já está muito acostumado com o santuário, com aqueles grandes tabernáculos, grandes igrejas. Então, às vezes, você não consegue ficar bem à vontade, né? E tudo já dentro de casa, assim, a gente já fica mais, né? Principalmente o dono da casa, né? O dono da casa, às vezes, esquece até o nome das pessoas do dentro de casa, né? É isso. Então, nós vamos aproveitar, para mim é um prazer ver a senhora Rubem. Ele, na sexta-feira, ele tem esse trabalho maravilhoso na casa dele. Ele expandia a palavra de Deus e tudo, né? Isso aí é importante. Eu me lembro muito bem, quando eu comecei lá em Teresina, o meu culto era uma máquina de costura. Todo dia do culto a gente tinha que tirar aquela máquina e trazer ela para o dali. E as cadeiras não davam, pedia um vizinho, a gente tudo se reunia. E aquele Deus gosta dessas coisas, né? Amém. É como disse um pregador Moody, né? Um grande servo de Deus. Ele disse que Deus gosta de familiarizar-se com as pessoas, né? Sentar, mas que Jesus gosta mesmo, sabe? Não tem cerimônia, não se vê ética, não se vê tudo livre. Então, é uma graça para nós, a parte de Deus nos dá esse privilégio de nós nos ajuntar, não é verdade? Eu me lembro muito que eu estou aqui com a passagem da Bíblia, quando Paulo chegou ali, né? Na cidade, naquela ilha, né? Foi para aquela residência. Então os cultos começaram assim, dentro de casa. O trabalho de Jesus começou dentro dos lares. Nas casas, eles não tinham templos para se congregarem, então era nas residências. Paulo passava numa casa, fazia os cultos, né? No outro dia já se aprontava para ir para outra residência, e assim sucessivamente. Então eu me alegro muito de fazer esse tipo de trabalho, eu gosto também. Então vamos nos pôr em pé, é um livro de Atos dos Apóstolos, um livro de Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo, né? No capítulo 16. Vamos ler a partir do versículo 29. Glória a Deus. Atos capítulo 16, versículo 29. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente, trêmulo, e prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Respondeu-lhes Paulo: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. E lhes pregaram a palavra de Deus, e todos de sua casa o ouviam. Amém? Amado e bondoso Deus, é em nome de Jesus Cristo que aqui estamos reunidos nesta noite, Senhor, para adorar ao Senhor. Depois de um dia que o Senhor tem nos dado,
E agora estamos aqui, nos alimentando da tua palavra. Amém. Que o Senhor vai ao encontro de cada um em suas necessidades. Amém. Porquanto o Senhor conhece todas as coisas. Amém. E agora pedimos que o Senhor repreenda todo mal, qualquer dores no físico, que seja retirada em nome de Jesus Cristo. Amém. E que possamos te adorar com liberdade. Amém. No nome de Jesus, com o perdão de nossos pecados. Amém. Graças a Deus. Como, então, são 9 horas, né? Eu vou aqui, é como eu estivesse, eu considero que a palavra dentro de um lar, a palavra é como um relâmpago. Você está entendendo? Amém. O profeta de Deus nos ensina como nós cultuar o Senhor dentro dos lares. E nos ensina como também cultuar o Senhor nos templos, nas praças. Ele nos ensina tudo isso, né? Até porque que as denominações elas não têm limite, né? O sistema denominacional, eles acham que a pessoa que quando aceita Jesus Cristo está fazendo um favor, né? Está fazendo um favor de vir a Jesus, né? Eles percebem que existe isso no meio deles, né? Por quê? Porque eles não têm uma orientação profética. Essa é a verdade. Eu me lembro muito bem quando minha mãe teve 10 filhos. E quando ela se converteu, ela levava todos os 10 para a igreja. E era distante, era uns 5 a 6 quilômetros de onde nós morávamos para chegar na igreja. Eu sou o mais velho dos 10, né? De todos, né? E eu sou o primogênito. E então ela levava todos para a igreja. E de manhã cedo, 5 horas da manhã, ela acordava nós muitos meninos. Ela acordava já com a papa de cada um, aí botava assim no quarto, né? A gente era uma família humilde, né? E ela mandava nós se ajoelhar. Um sono, meu irmão. Imagina, 5 horas da manhã com sono. E ela ia cantar os hinos, ensinava nós a cantar, né? Ela não sabia ler. Minha mãe não sabia ler, ela cantava os hinos, tudo, né? Eu estava começando a aprender a ler, ela mandava eu ler um versículo da Bíblia. E isso todo dia, sabe? Aí muitas vezes ficava lá mesmo. Mas tinha dias de joelho dormindo, né? Menino de joelho dormindo por cima da cama, por cima de uma rede e tudo. Então ela fazia isso. Os cultos dominicanos, os cultos dentro de casa, os cultos do lar. Isso ainda sem nem saber que existia o profeta. Na época já tinha o profeta que estava na terra. Mas o nosso pastor era um moço, um cidadão muito temente a Deus, então ele incentivava as famílias a fazer o culto, né, em casa, pela manhã cedo e tudo. Mas observamos bem, eu também gostei de fazer com os meus, né, os 3 filhos, nós fazíamos, eu e minha esposa, e tudo, ensinando a eles. Então, essas coisas, isso já vem do lar. Amém? Muitas vezes tem pais que eles não têm essa perceptiva, né? Eles não podem ver isso. Saem de manhã para o trabalho, né? E não juntam seus familiares, né? Seus filhos, para adorar a Deus. Embora seja ensinado na igreja, mesmo assim eles não fazem. Porque eles se acham muito trabalhosos para fazer isso. Mas é uma realidade. Agora essas coisas, isso não é que vai salvar nossos filhos. Isso são apenas mandamentos que o nosso profeta nos ensina, mas isso não quer dizer que vai salvar. O pai vai salvar os filhos, né?
o irmão vai salvar outro, você está entendendo? O marido vai salvar a esposa vai salvar o marido, ou o esposo vai salvar o lar, dessas coisas. Não. Mas é uma forma, é uma maneira, né, que Deus se agrada, que é o primeiro contato que aquela família tem com Deus pela manhã, ao levantar. Ao levantar é o primeiro contato que ele tem com o seu Senhor. E então aquilo cresce o amor. Você está entendendo? Porque vocês sabem que as Escrituras diz, né, vocês sabem que as Escrituras, o profeta de Deus diz que existe nas denominações pessoas cheias do Espírito Santo. Verdade. Né? Diz que existe pessoas dentro das denominações cheias do Espírito Santo. O profeta diz, ele mesmo fala isso aí. Né? Por quê? Porque são pessoas que vieram, eles vieram dessas tradições, entendeu? Tradições cristãs. Aprenderam com seus avós, com seus pais, com seus avós, com os pais. Eles vêm aprendendo e eles vêm trazendo essa instrução dentro do seu lar. E o mensageiro diz que isto é o movimento do Espírito Santo. Amém. É o movimento do Espírito Santo naquela família. E então o pai começa a ensinar seus filhos e tudo. Isso não quer dizer que aquele filho vai crescer nos caminhos do Senhor. Né? E isso é entregue ao Senhor. Então muitos, quando chegam a certa idade, procuram outro rumo, não é verdade? E tudo, mas nunca esquece. Nunca esquece daquilo que eles ouviram. Amém. Não é verdade? Amém. Nunca esquece. Amém. Olha, qualquer família cristã que tem seus filhos, assim, alguns que têm filhos desviados não apostatados, mas desviados, né? Porque tem um apóstata, que é aquele que abandona Deus e não quer saber, conversa mais. E até aqueles que desviam-se para outros lugares, né? Desviam-se até mesmo para outras doutrinas, né? Doutrinas erradas. E outros que desviam para a bebedeira, para as orgias do mundo. Mas os pais, a mãe, o papai, a igreja sempre está lembrando deles. Amém. E a oração, né, move tudo a oração. Amém. A oração é como uma fechadura, precisa de uma chave. E essa chave precisa de uma mão para anunciar aquela chave. Amém. E esta mão tem que ser a fé. Amém? Então nós estamos dentro das Escrituras, dentro de um quadro bonito, né? De um funcionário público do governo, um soldado do governo, né? Que trabalhava para o governo romano e que cuidava dos presos, né? Entre eles estavam os santos do Senhor. Entre eles estavam Paulo e Silas e outros presos também. Vocês observem bem essas coisas. Amém. Deus, como disse, o irmão Bruno acaba de dizer que nessa mensagem, né, a presença de Deus não é conhecida. Eles falam dizer que tudo está em perfeita ordem. O mundo não está fora. Tudo está do jeito que Deus disse que aconteceria, né? O profeta chega a dizer, os terremotos, tudo está em ordem. A única maneira de Deus ordenar a sua palavra é cumprir ela. Então, os terremotos, os vulcões, as guerras, diz que está tudo em perfeita ordem. É a única maneira de Deus colocar em ordem, né, o mundo para levar seu povo. É cumprindo a sua palavra. Então, Deus tinha um propósito com esse moço. Amém. Com esse carcereiro. Observe bem que Deus tinha um propósito. É tão claro que essa família aqui nem imaginaria de um dia ser salvo. Então esse carcereiro, ele foi um homem, ele era um escolhido de Deus. Não tinha para onde.
E Deus teria que agir da forma que ele sempre agiu. Então o Senhor Jesus veio o anjo, estourou todas aquelas casas, quebrou aquelas correntes e cadeados, e então todos os presos ficaram livres. E quando o Senhor chega, irmão, ele liberta a todos. Amém. Você sabe disso? Amém. Se nós estamos aqui reunidos, aqui, se ele libertar algum aqui, ele tem que libertar todos. Amém. Quando ele chega, liberta todos. Amém. Deixa todos libertos. Com a escolha a decidir, a ser feita. Então Deus, os anjos vieram ali, estouraram os cadeados, quebraram tudo. Mas eles permaneceram ali no lugar dele. Nenhum fugiu. Mas esse carcereiro, ele ficou em trevas. E ele sabia que ele iria pagar com a vida. Viu? Ia pagar com a vida. Se o rei soubesse que os presos estavam livres, ele ia morrer. Então ele ficou em treva, ele ficou numa situação difícil. Amém. Mas ele não imaginaria, não queria acontecer. Então ele perguntou ao Paulo e a Sila o que ele deveria fazer para ser salvo. Salvo, mas da morte. Salvo da condenação do rei. Vê? Não era para ser salvo, para ir para o céu, ou para... Não, o pensamento dele não foi aquele. Ele queria uma forma de que ele fugisse da morte. Amém. Da condenação, porque a condenação era aquela, morte para os soldados que deixassem, né, os prisioneiros saírem soltos. E Paulo tomou a palavra, Paulo tomou a palavra, e aproveitou a oportunidade. Amém. Né? Embora ele sabia que eles eram cristãos de tudo, ele queria ser salvo de qualquer forma, ou tanto das mãos do rei, ou de uma forma que ele queria ser salvo. O profeta de Deus chegou a dizer que esse moço, ele deu até o nome dele, não estou lembrado o nome desse carcereiro, ele deu o nome desse carcereiro. E ele chegou a dizer, caiu nos pés dos apóstolos, perguntando o que ele faria para ser salvo. Então, Paulo não poderia falar outra coisa, né? Que ele cresce no Senhor Jesus Cristo, seria salvo ele e a prole dele, quer dizer, toda a sua família. Crê no Senhor Jesus Cristo, que será salvo tu e a tua casa. Amém. Amém. Glória a Deus, amém? Sempre Deus trabalhou em todas as dispensações salvar uma família. Deus começou salvando uma família e até hoje Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, salva as famílias. Amém. Agora nós temos vários pensamentos. Nós, os pais, temos vários pensamentos, achando que nossos filhos vão para o inferno, porque eles conheceram o Senhor e depois foram para o mundo e tudo. Né? Aí eu já tive a oportunidade de conversar com pais, mães, que perderam, não digo assim, por um tempo perderam seus filhos para o mundo. Sim, aí chorava, pastor, o que eu vou fazer? Eu disse, você não pode fazer nada, irmão. Irmã, você não pode fazer nada. A única maneira é colocar ele na presença de Deus. Amém. Desde que Deus resolve. A Bíblia diz, crer. A palavra crer na Bíblia significa obedecer. Amém. O diabo também crê da mesma forma, mas ele é desobediente. E então essa palavra crer, ela tem dois sentidos. Toda a Bíblia ela tem sentido duplo. Eu quero que os irmãos entendam. Toda a Bíblia ela tem sentido duplo. Ela é natural e espiritual. A palavra crer significa obedecer. Obedecer. Né? Você nota que o Senhor falou, né? Em 1 Crônica 7,14, o que foi que o Senhor disse? Se meu povo, que se chama pelo meu nome, ele não disse, se meu povo,
rechama. No Antigo Testamento, Deus já tinha um povo que tinha o nome dele. Clamar, orar. Eu virei do céu e sararei a sua casa. Amém. Em outras palavras, salvarei toda a sua terra, toda a sua casa. Ele já vem desde o princípio tratando com as famílias. Nós é que nos preocupamos com nossos filhos, achando que podemos salvar nossos filhos. Não. Eles crescem nos caminhos do Senhor. Depois de adultos, eles têm uma decisão a fazer. É verdade, né? Eles crescem, tornam-se adultos, dono dos seus narizes, constituem família. Então eles têm o direito de seguir ao Senhor enquanto é adulto, pai de família e tudo. E tem o direito também de tomar o que eles quiserem. Vocês estão entendendo? Amém. Mas se permanecermos crendo e obedecendo, nada perderemos. Amém. Se continuarmos crendo, obedecendo a palavra, não perderemos nada. Amém. Nada. Para você ter ideia. Crê no Senhor Jesus Cristo, que será salvo tu e a tua casa. Amém. Ou tu e tua prole. E se nós seguirmos mais embaixo desses versículos, você vai ver a grande festa que houve naquela casa. Tanto ele, o carcereiro, como a esposa, os filhos, todos foram batizados. Ele pediu luz para ele. Para você ter ideia. Então, nós como pai de família, nós temos que entregar nossos filhos. Eu não crio, meu Deus. Se alguma pessoa diz, pastor, o senhor, eu acho tão bonito seus filhos, né? Todos, o senhor criar cada um nos caminhos do Senhor. Eu disse, sim, não, só que eu não criei, mas Jesus criou cada um deles. Porque eu me achava totalmente inoperante para criar meus filhos. Porque eles também tiveram declínios. Estiveram declínio, meus filhos. Como filho, cada filho nós tem um declínio. Criar os filhos na religião vai ter problema com você. Mas se você criar seus filhos no Senhor, fora de religião, você vai ser uma pessoa mais bem-aventurada. Porque criar na religião é negócio sério. É por isso que Israel não viu o Senhor Jesus. Que aconteceu? Israel ficou incluído com as tradições religiosas e não conheceu Jesus Cristo. Mas criar os caminhos do Senhor, livre, deixar que o Espírito do Senhor conduza cada um deles. Amém. Eu me lembro muito bem que esse aqui, já grande, e tem o outro, que ele era o menor, eles chegaram para mim e disseram assim, pai, nós nunca assistimos um filme, pai. Nós nunca entramos num cinema. Eu fiquei olhando assim para eles. E não sei o que foi que eu acho que eles já sabiam, estava começando aquele movimento dos Trapalhões, lembra? Lá nos anos 80, né? Tinha os Trapalhões, aquela coisa e tudo, e ia passar o filme Os Trapalhões. Nós nunca entramos num cinema de, vou levar vocês no cinema. Já na mensagem, vou levar vocês no cinema. Bem, quando eu não levei, vocês vão. Levei até no centro, cheguei e deixei eles lá na fila para acompanhar a igreja, sem entrar no cinema. Agora, observe, pensa. E eles entraram, os dois, aquele dali era menor, não foi. Foi os dois, só tem o 3. Quando eles chegaram em casa, uma roupinha alegre, que assistiram os Trapalhões e tudo, aí esse aqui disse assim, eu não vou mais no cinema. Por quê? Pai, lá é uma catinha de cigarro que não tem quem aguente, eu não vou mais de jeito nenhum. Mas você conhecia o cinema? Eles ficaram tudo atônitos, cinema, não foram mais. Você está entendendo? Então, você vê nosso profeta, ele teve
Ele nos deu um exemplo com seus filhos, a forma. Porque era Deus trabalhando com sua família. Deus trabalha com a nossa família. Amém. Amém. Você vai dormir e ele tem os anjos cuidando da sua família. É verdade ou não é? Amém. Cai aquela carcaça na cama lá e fica lá roncando que nem um porco. Mas os anjos do Senhor estão cuidando de cada um. Olha ao redor da tua casa, não deixa um espírito de furto, de assalto entrar. Eles estão cuidando. E nós roncando que nem porco lá em cima. Amém. E ele cuidando de nós. Amém. Nossos filhos de manhã. Tudo isso é bom. Nós é que somos ruins, como disse o profeta. O profeta diz, nós não merecíamos isto. Mas a grande misericórdia de Deus, como disse o salmista, é o motivo de nós não sermos consumidos. Amém. Consumado, é o motivo de nós não sermos mortos, é a misericórdia dele. Porque nenhum pai de família é apto para criar seus filhos. Nenhum pastor está apto para cuidar da igreja do Senhor. Não, é o Supremo Pastor, é quem cria, é quem toma de conta. Amém. Aquele homem é o próprio coitado, está ali na frente, usado por Deus, dotado por Deus como ministro, como pastor, mas ele mesmo tem uma paciência tão curtinha, é um pavio curto. Mas Deus não, Deus, o Supremo Pastor, ele para te ouvir, ele tem o tempo todo, você se sente bem, mas o homem, ele já está chegando tarde, irmão, vamos deixar para o próximo domingo, ou na próxima oportunidade para nós conversar e tudo. Mas ele não está pronto para nos ouvir a qualquer momento. Aleluia. Amém. Ele está pronto para sentar com você e conversar com você. Amém. Ele é o Supremo Pastor. Amém. Ele é que cuida das ovelhas. Amém. Esse aqui cuida na minha disposição. Na minha indisposição, não tem como. Se o pastor adoece, quem vai cuidar das ovelhas? É o Supremo Pastor. Amém. Ele é que cuida de tudo. Ele é que cuida da nossa casa. O filho foi para o mundo, foi lá ter a experiência do pecado. Billy Paul teve a experiência do pecado. José Brana teve a experiência do pecado. Crente que não tem experiência com o pecado, ele não tem misericórdia de ninguém. Sabe disso? O crente que não tem experiência com o pecado, ele não tem misericórdia de ninguém. Por isso é que o profeta de Deus, vendo, ele disse, eu preferia ver um aleijado mesmo na sua cadeirinha de roda. Né? Eu preferia ver ele caminhando ele está na sua cadeira de roda. Né? Mas eu quero que ele se tire de salvar um bêbado na sarjeta. O Senhor salvar um bêbado na sarjeta. É a misericórdia de Deus. Amém. Está vendo, irmãos? Porque são vidas cotidianas. Coisas cotidianas que nós temos todo dia. Outro dia eu vi um bêbado me seguindo, falando besteira do meu, todo tempo atrás de mim e tudo, e aquela conversa tola dele lá e tudo. Eu me virei, olhei para ele assim, e eu falei para ele. Eu digo, ó, tu não pode calar tua matraca não na boca dele, né? Tá falando demais. Aí ele, homem de Deus, tá bem. É bom, tu não quer aceitar Jesus Cristo, não. Depende, se ele me quiser, eu quero. Ó, ele quer você, rapaz. Ele quer você. Ah, ele me quer? Ele quer sim, rapaz. Mas conversando demais, deixa o jeito aí, tudo, ó, pastor, não sei o quê. É isso, irmão. É o amor de Deus. Amém. O pecado está aí, diz o profeta. Pecado é incredulidade. Todo mundo sabemos disso, que o pecado é incredulidade. Amém. E se o pecado é incredulidade, tem os seus frutos. Dos frutos da incredulidade faz o homem fazer coisas que não é para fazer. É verdade ou não é? Amém. Vê? Mas aí vem aquilo. De onde veio? De uma família cristã. Veio de uma família instruída
pelo Espírito Santo. Deus se encarregará de trazer tudo outra vez para o seu devido lugar. Amém. Esse moço disse: o que eu posso fazer? O outro disse: o que é que eu tenho que fazer? O outro disse aqui: o que eu posso fazer? O outro disse: o que eu tenho que fazer? Esse aqui não podia fazer nada, já estava praticamente. Paulo chegou e deu a decisão para ele, a resposta para ele. O outro lá, Jesus deu a resposta para ele. O que teve mais privilégio foi o que teve frente a frente com Deus. Amém? O jovem rico teve mais privilégio do que esse carcereiro. E Jesus, calado, ficou, não disse que ele não fazia, de que ele não obedecia de forma alguma. Se Jesus disse que ele ficou calado, não falou nada, porque ele obedecia tudo. Veja a decisão. Um rejeitou, o outro aceitou. Amém. Ele é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Amém. Então, dessas coisas. Irmão, eu estava em Teresina, eu vi um moço, um jovem. Eu entrei numa lanchonete, lá que é aquela lancheira, né? Entrei lá em lanchonete, entrei na lanchonete para tomar pedir uma garrafa d'água, né? E tinha um jovem brigando, né? E a briga era, sabe por quê? O outro jovem, é porque o outro jovem tinha xingado os crentes. E o outro não gostou. Aí eles estavam discutindo já mesmo, ponto de ir na garganta do outro. Aí eu parado assim, aí eu falei para a moça do restaurante: estão brigando por religião. Eu disse: o que ele quer? Só esse de cá, os pais dele é crente, o de lá não é. E o outro xingava os crentes. E esse aqui, mas eles não estavam bebendo junto? Eles estavam no mesmo barco, os dois. Aí o outro, né? Eu falei, eu cheguei assim, olhando: mas o que? Você disse: eu já fui crente muitos anos, meu pai e minha mãe são crentes, eu nasci no berço dos crentes, do berço cristão. E o que tu faz aqui, rapaz? Falei para cá. E o que você faz aqui? Aqui não é lugar para você estar vendo. O senhor olhou para mim assim: e o senhor é pastor? Eu digo: sou. Eu digo: o que tu está fazendo aqui? Tu está no terreno da lei, rapaz. Tu crê que tu está no terreno do diabo que ainda quer ter vantagem? Aí o outro ficou só olhando para mim e disse: o outro ficou só olhando, que não era crente, ficou só olhando para mim. Eu digo: aí eu falando com o jovem que era crente desviado, eu digo: você está no terreno do diabo, meu amigo. Como é que você quer ter vantagem? Moça que está com razão. Você que está errado. Eu tenho razão. Eu tenho razão com o cara. Aí o outro disse: eu não te disse, cara? Aí o pastor sabe. E tudo, eu não te disse. Ele tem razão, ele está no terreno dele. Tu é que está invadindo o terreno dele. Teu lugar é lá onde está tua mãe e teu pai. Rapaz, esse rapaz abriu a boca no irmão chorando. Chorava, moço, sentava assim, chorava. Quanto tempo teve aí pagou a mulher lá, né? Pagou a mulher e tudo ali. Pois é, meu amigo. Volte para casa do seu pai. Volte para se congregar outra vez. Seu papai e sua mamãe, está sempre lembrando de você, e você está aqui, que dá lugar para você. Aí o outro disse assim: pastor, onde é a sua igreja? Aí eu citei aqui dentro. Se qualquer um dia desse eu vou lá. O outro que não era crente. Diz que somos peregrinos aqui, meu. Se somos peregrinos aqui, nós temos nossa divisa. E não pense que eles estão bem. Nenhum desses cristãos, filhos de crente que estão no mundo, nenhum deles estão bem. Aqui é simplesmente por uma decisão errada que cada um toma. E um espírito imundo, que é o diabo, tenta induzir o outro. Mas por meio da oração, está vendo? Por meio da obediência na palavra e na humildade de Deus, eles retornam todos para o caminho do Senhor. Amém. Amém. Todos. Você pense bem a situação. Você vê José Brana, tudo. Você sabe, né? José Brana se converteu em 87, depois que a irmã Guida faleceu.
para você ter ideia. Mas havia uma profecia Amém. acerca dele. O profeta, seu pai, havia profetizado acerca dele. Amém. Isso, Deus garante, Deus cumpre a sua palavra. Amém. Amém. Cria teus filhos no caminho que devem andar, ainda que cresça. Nenhum deles esquecerão de tudo que aprendeu do seu papai Amém. e da sua mamãe. Amém. E pode ficar certeza que na hora da angústia é que eles correm e vêm. Contar o papai e contar a mamãe. Amém. Quando vê o papai já na hora de partir tudo aí, eles caem. Por quê? Porque as tuas orações, Amém. nenhuma delas ficou em vão. Nenhuma delas. Amém. Tá vendo? Amém. Então esse moço aqui, ele aceitou a decisão de Paulo. Amém. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua prole, ou tu e a tua casa, tu e teus filhos, os filhos de teus filhos, Amém. porque a promessa é esta. Assim Pedro, cheio do Espírito Santo, falou em Atos 2, versículo 47 em diante. Porque essa promessa é tanto para quanto o Senhor nosso Deus chamar. Tu, teus filhos, filhos de teus filhos. Isto é uma promessa de Deus. Amém. Isso não são promessas de sacerdotes, não são promessas de apóstolos, não, é a promessa de Deus. Foi Deus que colocou essa promessa, colocou essa segurança em você, em cada pai, em cada mãe, foi essa segurança. Amém. Amém. Nós costumamos dar testemunho do que aconteceu com o irmão Brana, costumamos dar testemunho do que aconteceu com os profetas, com os apóstolos, mas, e nós? Será que nós não vamos também testemunhar daquilo que Deus está fazendo conosco? Amém. Amém. É verdade? Amém. Dá testemunho? Vê? Dá esse testemunho maravilhoso. Porque esse aqui, Paulo aqui está escrevendo. O que aconteceu? Será salvo tu e a tua casa. Você vê uns aceitando, outros rejeitando. Então, pastor, como eu falei lá com o irmão também lá em Teresina, eu disse, olha, irmãos, e chorar porque o filho dele tinha ido para o mundo e agora estava bebendo cerveja, coisa e tal. Irmão, o irmão se preocupe não. Olhe para o seu filho. O irmão, mas ele foi batizado, pastor? Sim, foi batizado. Mas ele agora cresceu, ele agora está adulto, ele está de maior. Agora o que acontece? É que você vai ter que orar por ele. Chore por ele. E sempre que ele estiver em casa, converse com ele. Amém? Não vai ficar chorando. Assim, ó, você já leu as Escrituras? Que foi a promessa de nosso Senhor Jesus Cristo para nós? Agora você fica aí e tudo. Não, irmão. Tenha paciência. Deus coloca as coisas tudo em seu devido lugar. Amém. Deus às vezes permite para ver aonde a fé daquele pai, daquela mãe chega. Às vezes trata até com ignorância de tudo. Deus permite essas coisas para nós. E a Bíblia é recheada de pessoas que tomam decisões corretas. Amém. Amém? Decisões, no caso dele. Se você observar, houve diz aqui no versículo 33, naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões, isto é, batizou-os. Os vergões dos açoites, e a seguir foram todos batizados. Todos. Foi ele, a esposa, os filhos, todos foram batizados. Amém. Testemunho. Paulo já tinha passado por a vida por uma ilha e encontrou a primeira mulher gentia a aceitar a palavra, Lídia. Olha que a caminhada de Paulo era tremenda, cheia de testemunho. Isto é para cada um de nós mostrar essas coisas. A caminhada de William Branham é o mesmo Espírito que estava com Paulo. Amém. Amém? Era o mesmo Espírito Santo, era o mesmo anjo. Aquele mesmo anjo que disse, que Paulo disse, a quem eu sirvo.
O anjo a quem eu sirvo. Vamos conosco. Amém. Amém? Ele é a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. Foram todos batizados, viu? Então, levando-os para sua própria casa, e lhes pôs uma mesa. Aquele carcereiro, já agora salvo, toda a família batizada, e agora colocou uma mesa repleta de alimento. Irmão Ruth? Uma mesa, irmão, que coisa bonita. É uma mesa repleta de alimentos e tudo, agora a festa. Que foram, porque creram na palavra. Amém. Foram batizados. Amém. E agora, o que é agora? Festa. E pediram Paulo, não saia daqui agora, fique conosco algum tempo, um bom tempo. E Paulo ficou com eles um bom tempo, porque eles tinham crido em Deus. Amém? Amém. É um belo testemunho. Isso aqui, o mensageiro fala, isso aqui, ele diz, isto é muito maravilhoso, profeta Jesus. Glória a Deus. Isto é muito maravilhoso. Glória. Depois de nós termos um batismo nas águas, almas confessando a Jesus Cristo e tudo, né? E de repente temos um banquete, né? Temos um banquete, bolo, café, o que mais, refrigerante, chimarrão e assim sucessivamente, tudo, porque Deus fez uma grande festa no nosso meio. Ele se agrada com isso. Não mudou, irmão. Não mudou de jeito nenhum. Não mudou nada. Nós é que queremos mudar, mas não mudou nada. O mesmo Jesus Cristo que banqueteava, o mesmo Deus que banqueteava lá no princípio, é o mesmo Deus que está hoje no nosso meio banqueteando. Não precisa ninguém ficar atônito, porque isso o que tem mais. Não. E a sua presença, irmão, esqueçamos até que não existe nem filho. Quando estamos na presença de Deus, nós, os pais, nossos filhos pequenos, nós nem lembramos que tem filhos adultos andando pela rua, porque estamos na presença dele. E ele trará um por um. Amém. Se ele cuidou do enfadado Ló, desviado, apostatado, ele cuidou dele e salvou ele e toda a família dele, porque a mulher dele não é porque ela tenha virado uma estátua de sal que ela tenha perdido a salvação dela. Não. Ali foi uma desobediência e Deus cumpriu. O anjo disse que teria que acontecer e disse que me perdoe a expressão, quantas mulheres casadas, quantas irmãs não são verdadeiras estátuas de sal porque desobedecem ao anjo de Deus, não o pastor, não o seu marido, ao anjo de Deus. Jesus disse que é como foi no dia de Ló. No dia de Ló tinha muitas coisas, irmão. De Sodoma e Gomorra existiam muitas coisas. Não é aplicar só para o lado, como é que é? O lado humano, né? O lado homossexual, o lado... Não existiu desobediência em alto grau. E tudo. E quantas mulheres, diz o mensageiro, quantas de nossas igrejas hoje não estão umas verdadeiras estátuas de sal, né? Essas coisas e tudo. No sentido duplo, ele fala. Então, é isso. No dia de Ló não aconteceu só que uma coisinha que era tudo que tinha ali. O enfadado Ló, ele cuidou dele. Amém? Ele cuidou dele. E cuidou da família dele. Ele também pode cuidar de nós. Amém. Ele também continua cuidando de cada um de nós. É somente obedecer. Obedeceu, filho. Pronto. Você está seguro. Amém. Está firme. Você tem um passaporte já pronto na obediência. Glória Tá? a Deus. Deus não mudou o seu parecer. Não mudou, não. Nós é que mudamos, mas Deus não. O seu parecer é o mesmo. O número diz que se ele salvou um homem um dia pelo sangue, ele continua salvando da mesma forma. Se ele salvou um homem pelo arrependimento lá atrás, ele continua salvando da mesma forma. Ele não mudou. O profeta disse, esse é o discurso. Se ele salvou essa família aqui, e ele disse,
falou na boca de Paulo e de Sila, crê no Senhor Jesus Cristo, continua o mesmo Senhor Jesus Cristo, Amém. salvando casas, famílias, hoje. É isso. Amém. Ah, mas o profeta de Deus fala isso aí abertamente. Ele deixa sair tão livre de tudo. É um Deus que não escolhe, não faz acepção de pessoas. Amém. Amém? Então nós estamos firmes nessa jornada, né? Aqui essa mensagem, não reconhecendo a presença dele, nós fazemos coisas que achamos que, né? Mas a presença dele está ali. Ele está vindo presente. Salvou o carcereiro. Ele poderia ter salvo aquele jovem lá, né? Quando o jovem, né? Vai, vende, tudo, dá, sei o que, tudo. O jovem, não é que ele não pudesse salvar aquele jovem, foi a decisão do jovem. Então, é a mesma maneira hoje. Não mudou nada, o profeta disse. É a mesma coisa que está acontecendo hoje. Amém. Amém. Então, irmão, vamos andar em obediência. Amém. Não são, o profeta disse, não são nossas brincadeiras, nossos humores. Não, isso não impede na nossa desobediência. Vamos andar em obediência. Amém. O profeta até cita aquela passagem de São Mateus, capítulo 5, quando aqueles dois publicanos vão orar, que um diz assim, bate no peito e diz assim, Senhor Deus Todo-Poderoso, né? Eu agradeço a Ti, porque temos sido fiel a Ti, não como esse que está aqui do meu lado. Não como esse que está aqui do meu lado. Né? E o outro familiar dele levantou a mão para o céu e disse, Senhor Deus, tem misericórdia de mim, eu que sou um pecador. E Jesus perguntou à igreja, qual dos dois saiu justificado diante do Senhor? A igreja toda respondeu, foi o segundo. Disse, eu vejo que vocês estão bem pertinho. Então é isso que nós estamos vendo hoje. Muitos se justificam, né? Por coisas que, por méritos humanos, mas outros não têm justificado, se justifica pela misericórdia de Deus. Amém. Amém? Porque a misericórdia de Deus, meu Deus, atinge tudo. Amém. Glória a Deus, amém? Então nós somos gratos a Ele por Ele nos dar esse entendimento e prossigamos conhecendo a Ele. Né? Amém. Prossigamos e conhecemos, como disse Osé, né? Conhecendo a Deus, né? O seu parecer, a sua maneira, porque nossos lares dói muito, viu? Eu tenho dois lados, tenho o meu natural e tenho uma igreja, e sei o que se passa. É muito difícil. Então, se não colocar na presença de Deus tudo isso aí e sair de perto, tem que deixar ali e sair de perto e deixa o Senhor tomar de conta. Amém. Amém. Vamos pôr em pé. Porque às vezes pedimos, mas ficamos ali, né? No lugar aí. Deus não pode tomar a frente da gente. Ele não toma a nossa frente, a menos que você saia do meio. Você saiu do meio, ele toma a sua frente. Então, irmão, bem, Deus abençoe. Obrigado aí. Deus abençoe a todos. Nós estamos saindo para Santo Ângelo, né? É onde estaremos ali na festa. Eu creio que o Senhor estará presente. Eu acho que é hoje, né? Estará presente, guiará. Eu peço aos irmãos que lembrem em oração, tá bom? Nós vamos fazer a oração, lembrando tudo isso, tá bom? A nossa irmã, né? Que, A viagem, né, a viagem que será feita. Amém? É isso. Bondoso Senhor. Ó Pai, a tua palavra nos deu esse exemplo maravilhoso do teu servo, o apóstolo Paulo. E é recheada de testemunhos maravilhosos. Ajuda-nos a acatarmos com esses testemunhos em nosso meio. E cremos que o Senhor está fazendo muito mais do que o Senhor fez com o teu precioso servo Paulo.
Hoje o Senhor faz muito mais, meu Deus. Nós é que às vezes passamos por alto e não vimos. Neste momento, meu Senhor, eu coloco em tua presença o lado do teu filho aqui, que ele continue te adorando, trazendo a tua palavra, cultuando o Senhor aqui com os irmãos, também a esposa dele, que o Senhor restabeleça ela, meu Deus, dando saúde, ficar ao lado dele, dar um ânimo, Senhor. Ó Deus maravilhoso, como também cada família aqui presente. Pedimos também, desde já, que o Senhor nos dirija até ali, Santo Anjo, amanhã, se houver uma manhã, Senhor. Que o Senhor tome a frente de tudo. Ó Deus, e cada dia nos induza para falarmos contigo, Senhor. Às vezes eu fico pensando quando o teu servo, Mombrana, dizia que muitas vezes falamos demais e não deixamos que o Senhor fale para nós. É bom, às vezes, ficarmos em silêncio até ouvir a tua voz, Senhor. Até sentir a tua presença, para então ouvir o que o Senhor tem para nos dizer. Muito obrigado, meu Deus. Fique conosco nesta noite, nos livre do mal. Amém. Nos dê uma noite de repouso, Senhor. E que teu anjo continue acampado, nos livrando de todo mal. No precioso nome de Jesus Cristo, entregamos tudo ao Senhor nesta noite, para a tua glória, meu Deus. Amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, no nome de Jesus. Amém.